Dr. Francisco Assunção, psiquiatra da infância e adolescência. Nós estamos falando sobre o pensamento da criança. Nós começamos lá, no zero, né? Fomos do 0 aos 24 meses, 2 anos, fomos dos 2 aos 6 e agora vamos dos 7 aos 11. Mais uma coisa que eu não sei e que sempre me intrigou é por que a gente só alfabetiza uma criança depois dos 6 anos, aos 6, 7 anos, né? Isso que você fala é uma coisa interessante, porque hoje a gente tem um movimento meio de acelerar essa alfabetização. Não é que eu esteja dizendo que a criança não pode ser alfabetizada antes, mas se for, é lucro, não é obrigação. Porque faz parte de um processo de desenvolvimento. Então, quando ela chega lá pelos 6, 7 anos, aquele pensamento que nós estávamos falando, ele dá uma guinada, ele dá um salto, ele passa a trabalhar com aquilo que nós chamamos de operações concretas. São operações mentais que permitem que esse indivíduo pense de uma forma muito mais elaborada. Ninguém nunca para muito para pensar. Da outra vez eu dei o exemplo do Papai Noel. Vou voltar para o Papai Noel. Eu vou voltar esse exemplo porque eu acho que é um bom exemplo para nós avaliarmos essa questão do pensamento. Eu falei que a mãe podia falar o que ela quisesse e a criança ia dizer assim, eu vi no shopping center. Nesse momento a criança raciocina já diferente. Então ele tem um dado empírico, vou fazer uma brincadeira, tem um dado empírico, ele acorda no dia 25 de dezembro e tem um presente embaixo da árvore. Aí ele tem uma hipótese, é o Papai Noel que traz o presente. Aí, como um bom pesquisador, ele monta material e métodos, finjo que estou dormindo e pego o Papai Noel no flagrante. Aí ele acorda, vê o pai pondo o presente embaixo da árvore no ano seguinte e chega a uma conclusão. É o meu pai que põe o presente, logo o Papai Noel não existe. Essa é uma estratégia, né? Que é um padrão de pensamento que vai se usar muitas vezes para se fazer o mestrado também, né? É um pensamento concreto, lógico, que essa criança já tem condições de fazer, inclusive para checar a realidade. Então, se eu pensar que concomitantemente a isso, essa criança começa a trabalhar com categorias muito específicas, ela já separa massa de volume, ela já separa volume de forma, ela já separa espaço de tempo, então ela passa a avaliar o mundo circunjacente e a realidade de uma maneira muito mais fina, muito mais precisa e muito mais sofisticada. E isso se reflete no como ela vive. A mãe que falava é assim, nesse momento já não funciona mais. Aqui ela precisa justificar que essa pessoa raciocina e fala assim, mas isso não é justo. Ou não deveria ser Não assim. deveria, isso. Aquela moral que era uma moral heterônoma passa a ser uma moral autônoma. Se nós quisermos brincar, aquela criança que eu falava antes era a turma da Mônica, do Maurício. Essa é a turma do Bolinha, que se agrupa, né, e que já não brinca nem mais daquele jeito. Os jogos são jogos de regras. Né? Para ser sócio do clube do Bolinha, a menina não entra, precisa ter o canivete, as bolinhas de gude e não gostar dos meninos da Zona Norte. São regras, que são exercícios de convivência futura. Né? São essas regras que me permitem o aprendizado, que infelizmente em abril eu tenho que pagar imposto de renda, ponto. E que viver em grupo significa obediência ou respeito a uma série de regras. Isso é adaptação. Então essa criança começa a trabalhar com jogos de regras e começa a trabalhar com jogos de construção. Você dá um Lego, ela não junta mais 3 cubinhos e põe uma bolinha embaixo, uma rodinha embaixo para isso é um carrinho. Ela olha a planta, que é bidimensional, transforma em tridimensional na cabeça dela e constrói um castelo. Ou ela não usa nem a planta, ela constrói um castelo na cabeça dela e projeta no espaço, que é muito mais sofisticado e criativo. Ela passa a usar regras próprias, que óbvio
tem que ser modeladas e moduladas pelo ambiente, né? Para isso que a família serve, entre outras coisas. Ela é muito mais criativa. Então, essa mudança no perfil da criança é fundamental. E é muito importante, eu acho, que quem cuida das crianças saiba tudo isso, né? Olha, eu acho que deveriam conhecer crianças. E acho que as crianças são cada vez menos conhecidas. Porque, de repente, você tem uma preocupação acadêmica com informação e uma despreocupação total com o crescimento da criança, o crescimento mental dessa criança. Isso é muito importante. Ela precisa, inclusive, de tempo e espaço para poder ser criança, para brincar. Uma criança que tem uma agenda pior que a minha é muito ruim. E quando você fala para os pais, muitas vezes eles diziam assim: ah, mas ele vai para a escolinha de futebol, ele faz tênis e nada disso brincar. Claro, o brincar é livre, né? Claro, o brincar é livre da forma como a criança quer, com Claro. o que ela quer. O que ela quer, o que interessa para ela naquele momento. E quando você falava da alfabetização, isso é muito interessante. Por quê? Primeiro, porque a criança tem que ter determinadas habilidades já desenvolvidas para poder tanto ler quanto escrever. Uma criança que não tem motricidade fina bem desenvolvida escreve mal. Uma criança que ainda não atingiu determinados padrões não consegue ser alfabetizada, inclusive porque essa alfabetização ela vai terminar bem lá para frente, ela não vai ser alfabetizada com 5 anos. E a gente tem hoje coisas absurdas de escolas que exigem alfabetização numa segunda língua para uma criança de 5 anos, e se isso não acontece é considerado problema. Isso não é problema, é problema da escola. Nada contra o aprendizado de uma segunda língua. Bárbaro. Mas a gente tem que saber por que a gente está querendo que isso aconteça. E se isso é contextualizado ou não. Numa família bilíngue, isso tem todo sentido. E acontece naturalmente. Pois é, aí tem sentido. Não Numa família é? que não é bilíngue, eu não imagino que uma criança que é alfabetizada em português e alemão vá ler Goethe com 6 anos. E ela simplesmente vai ter dificuldades maiores de ser alfabetizada porque na casa dela ninguém fala alemão. E o aprendizado não é uma coisa que se faça só em ambiente acadêmico. O aprendizado é formal e informal. Por isso que as escolas também têm que representar o modelo familiar. Se eu sou muito liberal, uma escola muito rígida é ruim. Se eu sou muito rígido, uma escola liberal me cria problemas. Não é que esta escola é melhor do que aquela ou vice-versa. É que essa escola satisfaz o meu modelo de vida melhor do que aquela. E a gente perde isso. Cada vez mais se perde isso. Cada vez mais as crianças ficam menos brincando e ficam mais mexendo no tablet ou assistindo televisão. O tablet é um problema, ou a televisão não. O problema é eles virarem babado. Porque essa criança, ela precisa ter espaço para criar e para crescer. Sim, claro, não pode receber tudo pronto, né? Exato. Como ela recebe no tablet ou na televisão. Ou na escola, muitas vezes. Muitas vezes na escola também. Se bem que existem escolas que não são dessa forma. É verdade, mas não são a maioria, né? Existem escolas que estimulam a pesquisa, né? Enfim, a busca da própria criança pelas coisas. Então, agora veja, isso também é uma coisa interessante, porque quando eu estimulo, aliás, essa é a grande diferença entre um professor e o que os gregos chamavam de pedagogo, né? Pedagogo é aquele que conduz a criança, que ensina essa criança a pensar. Só que quando eu ensino alguém a pensar, nem sempre ele pensa do jeito que eu quero. Isso é o problema. Então, quando você pega um catálogo de escolas hoje, algumas vezes tem o objetivo da escola de formar executivos globalizados, capazes de... Não é isso que a escola quer fazer.
Se eu dou uma segunda língua para isso, tem alguma coisa errada. Porque eu estou definindo, inclusive, um mundo onde as pessoas serão executivas globalizadas e com isso eu corto a possibilidade de literatos, filósofos, poetas ou qualquer coisa que eu vá. Músicos, artistas plásticos. Então acho que esse é um problema muito sério. Né? Mas a criança, ela se desenvolve assim. Pois é, mas aí entra aquela história do talento, que é nato, não é? O talento é nato. E ele não acaba se sobrepondo. Você pode querer que seu filho seja um executivo, mas se ele nasceu pintor, ele será pintor. Se ele nasceu escritor, ele será, acaba sendo, nem que seja lá na frente, depois que ele passou por uma experiência. É tão assim, porque se você for observar, a maior parte das pessoas tem um script muito pré-estabelecido. Elas nascem, estudam, crescem, se formam, trabalham, casam, têm filhos, têm netos e morrem. E ninguém discute muito isso. Né? Então, alguns desses scripts eu acho que são muito difíceis de serem questionados. Eu acho que nessas situações, muitas vezes, esses talentos que você fala se perdem, porque outros valores são colocados. Imagine estou brincando novamente, mas numa família de executivos bem-sucedidos, o filho fala assim: eu vou ser músico e arranjei um contrato para tocar numa boate. Ele não vai nem ter coragem. Então, e isso eu já estou falando lá na frente, porque se apareceu isso é lá na frente. Mas se eu não permitir que ele estudasse isso, se eu bloqueei todas as alternativas, se desde que ele tem 5 anos eu mostro para ele que o importante é isso, e que o ter é mais importante que o ser e coisas parecidas, eu cortei todas as possibilidades. Então acho que esse talvez seja um problema grande nosso. Né? Nós criamos a educação não é ensinar a pensar, né? A educação, se nós formos ver o pé da letra, deveria ser. Dar os instrumentos para que eu desenvolva o meu próprio pensamento. Claro, mas se você for ver o modelo de educação de um aparelho ideológico de Estado, eu crio bons cidadãos. É para isso que serve a educação. Sim, claro. Então, eu quero CEOs, executivos, grandes produtores, grandes... Lógico que isso é uma opção da cultura da gente, mas quando a gente pega as crianças, a gente pega por aí. Tenho crianças que chegam a mim e me dizem assim: eu sei que eu estou nervoso, mas eu sei o que eu precisava, que ninguém me escuta. Aí eu pergunto o quê? Se eu tivesse um tempinho para brincar, melhor. E aí ele me dá a rotina diária. Ele não tem tempo. Quando ele termina as atividades, é 9h30, ele tem que dormir. Isso é cruel. Isso é muito cruel. Isso é terrível. E é o que nós fazemos hoje com nossas crianças. Que horror. Vamos para o nosso próximo vídeo, Dr. Francisco, já. Oh, every time we say goodbye, I die a little. Every time we say